O som da porta se fechando ecoou pela casa vazia como um tiro. Vera Lúcia permaneceu parada na sala de estar por vários minutos, olhando para o espaço onde momentos antes seu marido de 22 anos, Eduardo, havia estado com as malas na mão, dizendo palavras que ela jamais imaginou ouvir. Vera, me apaixonei por outra pessoa. Não posso mais fingir que nosso casamento funciona. Aos 44 anos, Vera havia construído sua vida inteira ao redor da família. Professora de matemática em Curitiba, mãe dedicada de duas filhas, Amanda, de 19 anos, e Beatriz, de 16, ela sempre se orgulhara de ter um casamento sólido numa época em que tantos relacionamentos se desfaziam. Eduardo era contador, um homem que ela considerava íntegro, fiel, alguém em quem confiava cegamente. Mas naquela tarde fria de maio, seu mundo desmoronou. Eduardo não apenas estava pedindo a separação, ele revelou que havia mantido um relacionamento extraconjugal por quase 2 anos com uma colega de trabalho de 28 anos. Pior ainda, havia movido secretamente dinheiro das contas conjuntas e contraído dívidas no nome de Vera sem seu conhecimento. Mãe, o que aconteceu? Por que você está chorando? Perguntou Beatriz, chegando da escola e encontrando a mãe sentada no sofá, imóvel, com os olhos vermelhos. Como explicar para uma adolescente que o pai que ela admirava havia destruído a família? Como contar que o homem que elas consideravam exemplo de honestidade havia mentido por anos? Como dizer que sua vida financeira estava em ruínas e que teriam que recomeçar do zero? Beatriz, senta aqui, Vera disse com a voz embargada. Preciso conversar com você e a Amanda sobre algo muito sério que aconteceu. Nas semanas que se seguiram, Vera experimentou uma montanha-russa emocional que ela não sabia que era capaz de sentir. A dor da traição se misturava com uma raiva tão intensa que às vezes a assustava. Era como se um vulcão houvesse explodido dentro dela, liberando uma lava de ressentimento que queimava tudo ao seu redor. Eu odeio ele, ela gritou uma noite para sua irmã Carla, durante uma ligação telefônica que durou até altas horas. 22 anos da minha vida jogados fora. 22 anos cuidando dele, apoiando a carreira dele, sendo fiel, sendo boa esposa, e é assim que ele me retribui? Amanda, que havia voltado da universidade ao saber da separação, tentava consolar a mãe, mas também estava lidando com sua própria raiva. Mãe, como o papai pôde fazer isso? Ele sempre pregou sobre honestidade, sobre valores, sobre família. Era tudo mentira? Beatriz, a mais nova, oscilava entre defender o pai que amava e sentir-se traída por ele. Mãe, talvez eles possam resolver isso. Talvez seja só uma fase. Vera sabia que não era só uma fase. Eduardo havia sido claro, queria o divórcio, estava mudando para outro estado com a nova namorada, e não pretendia voltar atrás. Pior ainda, durante o processo de separação, Vera descobriu outras mentiras, dívidas escondidas, investimentos fracassados que ele havia feito com o dinheiro da família, até mesmo uma segunda conta bancária que ela desconhecia. 6 meses depois da separação, Vera havia se tornado uma mulher amarga. Seu trabalho começou a sofrer, ela estava irritadiça com os alunos, impaciente com colegas, constantemente distraída. Suas filhas andavam na ponta dos pés ao redor dela, temendo desencadear mais uma explosão de raiva. Mãe, Amanda disse uma manhã durante o café, você precisa conversar com alguém. Esse ódio está te consumindo. Você não é mais você. E o que você quer que eu faça? Vera retrucou com amargura. Que eu sorria e finja que está tudo bem? Que eu perdoe e esqueça como se nada tivesse acontecido? Seu pai destruiu nossa família. Mãe, não estou dizendo para fingir que está tudo bem. Mas você está se destruindo. Ele está vivendo a vida dele, feliz com a namorada nova, e você está aqui se corroendo de raiva. Quem está realmente sofrendo? As palavras de Amanda atingiram Vera como um soco no estômago. Era verdade. Eduardo havia seguido em frente. Segundo as redes sociais, que ela checava obsessivamente, numa tortura autoimposta, ele parecia feliz, viajando, postando fotos sorridentes. Enquanto isso, ela estava presa numa cadeia de ressentimento que a consumia dia e noite. Numa tarde de outubro, Vera estava corrigindo provas na sala dos professores quando Márcia, uma colega de trabalho conhecida por sua fé cristã, se sentou ao seu lado.
Vera, sei que não nos conhecemos muito bem, mas tenho observado que você parece estar carregando um peso muito grande. Quer conversar? Normalmente, Vera teria recusado educadamente. Não era de se abrir com colegas de trabalho. Mas algo na gentileza genuína de Márcia a fez baixar a guarda. Márcia, estou passando por um divórcio muito difícil. Meu marido me traiu, mentiu, destruiu nossa família. Estou cheia de raiva e não sei como lidar com isso. Márcia ouviu pacientemente enquanto Vera desabafava sobre a traição, as mentiras, a situação financeira complicada. Quando ela terminou, Márcia ficou em silêncio por alguns momentos antes de responder. Vera, posso compartilhar algo que me ajudou numa situação parecida? Meu primeiro marido também me traiu e abandonou. Por 2 anos, vivi consumida de ódio. Até que alguém me ensinou algo sobre perdão que mudou minha vida. Perdão? Vera perguntou com incredulidade. Márcia, ele não merece perdão. O que ele fez é imperdoável. Vera, perdão não é sobre o que a pessoa merece. É sobre nos libertarmos da prisão do ressentimento. Quando não perdoamos, não estamos punindo quem nos machucou, estamos nos punindo. Vera saiu daquela conversa perturbada. A ideia de perdoar Eduardo parecia não apenas impossível, mas moralmente incorreta. Por que eu deveria perdoá-lo? Ele que se desculpe primeiro. Ele que demonstre arrependimento. Ele que desfaça o mal que fez. Mas as palavras de Márcia ecoavam em sua mente: quando não perdoamos, não estamos punindo quem nos machucou, estamos nos punindo. Naquela noite, Vera fez algo que não fazia há anos: abriu a Bíblia que sua mãe havia lhe dado no casamento. Não sabia por onde começar, então simplesmente folheou até encontrar uma passagem que chamasse sua atenção. Seus olhos caíram em Mateus 6 e 14 a 15, porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Não é justo, ela gritou, fechando a Bíblia com força. Por que eu tenho que perdoar quem me machucou? Por que Deus exige isso de mim? Mas mesmo em sua revolta, algo havia se movido em seu coração. Uma pequena semente de questionamento sobre se sua raiva estava realmente a protegendo ou a destruindo. Impulsionada por uma inquietação que não conseguia explicar, Vera decidiu conversar mais com Márcia sobre perdão. Elas combinaram de almoçar juntas no fim de semana. Márcia, Vera começou, você disse que aprendeu sobre perdão. Pode me explicar melhor? Porque para mim, perdoar significa deixar a pessoa sair impune, fingir que nada aconteceu. Vera, essa é uma das maiores confusões sobre perdão. Perdoar não significa esquecer, não significa confiar novamente, não significa que não deve haver consequências. Perdão significa escolher liberar o direito de vingança e deixar a justiça nas mãos de Deus. Márcia abriu sua Bíblia em Efésios 4 e 31 a 32, toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Veja, Vera, Paulo não está dizendo para sermos ingênuos ou permitirmos que outros nos machuquem repetidamente. Ele está dizendo para nos libertarmos da amargura que nos destrói por dentro. Mas Márcia, como eu posso perdoar alguém que não se arrependeu, que nem pediu desculpas? Vera, Jesus perdoou seus crucificadores enquanto estava sendo crucificado, antes que qualquer um deles demonstrasse arrependimento. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O perdão de Cristo não dependia do arrependimento dos outros, mas de seu caráter amoroso. Naquela semana, Vera começou a estudar sobre o perdão de Jesus. Leu sobre como ele perdoou Pedro, que o havia negado 3 vezes. Como perdoou a mulher adúltera. Como perdoou o ladrão na cruz ao lado dele. Senhor, ela orou pela primeira vez em anos, não entendo como perdoar alguém que destruiu minha vida. Mas vejo que o Senhor perdoou pessoas que o machucaram muito mais do que Eduardo me machucou. Ensina-me como fazer isso. Durante suas leituras, Vera encontrou 1 Pedro 2:21 a 23, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano.
O qual, quando o injuriavam, não injuriava também, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. A passagem a atingiu profundamente. Cristo, que era inocente, escolheu perdoar aqueles que o machucaram injustamente. Não porque eles mereciam, mas porque era seu caráter. 2 semanas depois, durante uma noite insone em que a raiva parecia estar consumindo sua alma, Vera tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ajoelhou-se ao lado da cama e fez a oração mais difícil de sua vida. Senhor, estou cansada de carregar esse ódio. Está me destruindo, está machucando minhas filhas, está envenenando minha vida. Escolho perdoar Eduardo. Não porque ele merece, não porque entendo o que fez, mas porque o Senhor me perdoou primeiro. Entrego a ele nas mãos do Senhor. Não buscarei vingança. Não alimentarei mais ódio. Libero-o e libero a mim mesma desta prisão de amargura. As lágrimas que vieram não eram de raiva, mas de alívio. Era como se um peso gigantesco tivesse sido tirado de seus ombros. Vera logo descobriu que perdão não é um evento único, mas um processo contínuo. Havia dias em que acordava sentindo-se livre e em paz. Outros dias, a raiva voltava com força, especialmente quando lidava com questões práticas do divórcio ou quando via Eduardo com a nova namorada. Senhor, ela orava nesses dias difíceis, escolho perdoar novamente. Sei que isso é uma decisão que preciso tomar repetidamente, até que se torne natural. Márcia a ajudou a entender que isso era normal. Vera, perdão é como exercício físico. No início é difícil e doloroso, mas quanto mais praticamos, mais forte ficamos. 3 meses depois de sua decisão inicial de perdoar, Vera notou mudanças profundas em sua vida. Seu sono melhorou. Sua paciência com as filhas e alunos voltou. Ela conseguia pensar em Eduardo sem sentir aquela raiva que a consumia. A mudança de Vera não passou despercebida pelas filhas. Amanda comentou durante um jantar: "Mãe, você está diferente. Mais leve, mais parecida com quem você costumava ser." "Filha, aprendi sobre perdão. Decidi perdoar seu pai." Beatriz, que ainda estava lutando com sua própria raiva em relação ao pai, perguntou: "Mãe, isso significa que você vai voltar com ele?" "Não, amor. Perdoar não significa confiar novamente ou aceitar comportamentos destrutivos. Significa que escolhi não carregar ódio no meu coração. Seu pai tomou decisões que tiveram consequências, mas eu não vou deixar essas decisões destruírem minha paz." A conversa abriu espaço para que as filhas também começassem a processar seus próprios sentimentos em relação ao pai. Vera as ajudou a entender que elas também podiam escolher perdoar, não pelo bem de Eduardo, mas pelo bem delas mesmas. 6 meses depois, Vera enfrentou o maior teste de seu perdão. Eduardo ligou, dizendo que estava enfrentando problemas financeiros e pedindo para adiar o pagamento da pensão alimentícia de Beatriz. A primeira reação de Vera foi de raiva: como ele tem coragem de pedir isso depois de tudo que fez? Mas então se lembrou de sua decisão de perdoar. "Eduardo," ela disse com calma, "entendo que você está enfrentando dificuldades, mas a pensão de Beatriz é uma responsabilidade. Podemos conversar sobre um plano de pagamento, mas não posso aceitar que ela seja prejudicada." A conversa foi difícil, mas Vera conseguiu manter a firmeza sem cair na amargura. Ela protegeu os interesses da filha sem atacar Eduardo pessoalmente. Após desligar o telefone, Vera percebeu algo extraordinário: ela havia lidado com Eduardo de forma justa e firme, mas sem ódio. O perdão não a havia tornado uma capacho, havia a libertado para responder com sabedoria em vez de reagir com raiva. A transformação de Vera se tornou um testemunho poderoso em sua escola e igreja. Outros professores passando por situações similares procuravam seus conselhos. Ela começou a liderar um grupo de apoio para mulheres divorciadas na Igreja Presbiteriana do Bairro Alto, onde havia começado a congregar. "Minhas amigas," ela dizia durante esses encontros, "perdão não é sentimento, é decisão. Não esperem sentir vontade de perdoar. Escolham perdoar como ato de obediência a Cristo e como presente para vocês mesmas." Uma das participantes do grupo, Sandra, havia sido abandonada pelo marido após 30 anos de casamento. "Vera, como você consegue falar de perdão sem amargura? Eu ainda acordo todas as manhãs com ódio." "Sandra, há 2 anos eu estava exatamente onde você está.
Acordo algumas manhãs ainda precisando escolher perdoar novamente. Mas cada vez fica mais fácil, e cada vez me sinto mais livre. 2 anos após o divórcio, Vera estava no supermercado quando viu Eduardo com sua nova esposa e um bebê no carrinho. Por um momento, sentiu uma pontada de dor, não de raiva, mas da tristeza natural de ver uma vida que poderia ter sido diferente. Eduardo a viu e, após hesitar, se aproximou. Vera, como você está? Estou bem, Eduardo. E você? A conversa foi breve e cordial. Eduardo parecia desconfortável, talvez esperando hostilidade que não veio. Vera perguntou sobre o bebê, desejou felicidades genuínas, e se despediu com dignidade. Quando chegou em casa, Amanda perguntou como havia sido o encontro. Foi tranquilo, filha. Consegui vê-lo como uma pessoa que tomou decisões ruins, não como um monstro. Senti até pena dele. Pena? Sim. Ele destruiu uma família estável por uma ilusão. Perdeu a confiança das filhas que ama. Tem que viver com as consequências de suas escolhas. Eu escolhi perdoar e seguir em frente. Ele tem que viver com o que fez. 3 anos depois do divórcio, Vera havia reconstruído sua vida sobre fundações mais sólidas. Conheceu Carlos, um viúvo cristão de 48 anos, e desenvolveram um relacionamento baseado em valores compartilhados e fé madura. Carlos, ela disse quando o relacionamento começou a ficar sério, preciso que você entenda algo sobre mim. Passei por uma traição devastadora e aprendi sobre perdão da forma mais difícil. Isso me mudou profundamente. Vera, é exatamente essa maturidade espiritual que mais admiro em você. Você não é uma mulher amargurada por suas experiências, é uma mulher fortalecida por elas. Eles se casaram num culto simples na igreja, com Amanda e Beatriz como madrinhas. Durante os votos, Vera incluiu algo que tocou a todos os presentes. Carlos, prometo amá-lo com um amor que foi purificado pelo perdão, fortalecido pela adversidade, e ancorado em Cristo. Hoje, Vera é coordenadora do Ministério de Aconselhamento para Mulheres em sua igreja. Sua história de perdão e restauração se tornou fonte de esperança para dezenas de mulheres que enfrentam traições e abandonos. Irmãs, ela costuma dizer em suas palestras, o perdão não muda o passado, mas liberta o futuro. Quando escolhemos perdoar, não estamos sendo fracos, estamos sendo sábios. Não estamos sendo ingênuos, estamos sendo livres. Beatriz, agora com 21 anos e estudante de psicologia, frequentemente diz que quer seguir a carreira de terapia familiar inspirada pela jornada de perdão da mãe. Mãe, você me ensinou que é possível transformar a pior traição em oportunidade de crescimento. Amanda, formada em administração, trabalha voluntariamente no ministério que a mãe lidera. Aprendi que perdão não é sobre esquecer ou fingir que nada aconteceu. É sobre escolher a liberdade em vez da prisão do ressentimento. Em seu diário espiritual, Vera escreveu recentemente: Senhor, se alguém me dissesse 5 anos atrás que eu seria grata pela traição que destruiu meu casamento, eu pensaria que a pessoa estava louca. Mas hoje posso dizer, obrigada por usar a pior experiência da minha vida para me ensinar sobre seu perdão. Obrigada por me mostrar que perdão não é sentimento, mas decisão. Não é sobre o que o outro merece, mas sobre quem escolho ser. Não é sobre esquecer o passado, mas sobre não permitir que o passado destrua meu futuro. Uso minha história para encorajar outras mulheres feridas. A dor que me quebrou se tornou a fonte de força para ajudar outras a se reconstruírem. Vera termina suas palestras sempre com o mesmo convite. Amigas, se vocês estão carregando o peso do ressentimento, se acordam todos os dias com raiva de alguém que as machucou, eu as convido a experimentar o poder libertador do perdão. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que a pessoa merece. Estou dizendo que vocês merecem ser livres. Merecem acordar sem ódio no coração. Merecem viver sem carregar o veneno da amargura. Cristo nos perdoou quando não merecíamos. Ele nos amou quando éramos seus inimigos. Ele nos libertou quando estávamos presos ao pecado. Se Ele pode fazer isso por nós, nós podemos escolher perdoar outros. O perdão não muda quem nos machucou, mas muda quem somos. Liberta nosso coração para amar novamente, nossa mente para ter paz, nossa alma para experimentar a alegria que Cristo quer nos dar. O perdão é o presente que damos a nós mesmos. É a chave que abre a prisão do ressentimento.
É a decisão que transforma vítimas em vencedoras, dor em propósito, tragédia em testemunho. Através do exemplo de Cristo, que perdoou seus algozes enquanto morria por eles, aprendemos que perdão não é fraqueza, é a maior demonstração de força. E essa força está disponível para todos os que escolhem seguir seus passos.